Boa noite, queridos cursistas. Hoje nós vamos fazer análise morfológica propriamente, praticando aquilo que nós conversamos ao longo desse módulo, para que vocês possam, de fato, enxergar como que é cobrado em concursos e processos seletivos esse aspecto da análise morfológica. Muito bem. A primeira questão é a respeito de conjunção. Então, nós temos aí, nem sempre, porém, menos gelo significa más notícias. Nem sempre, porém, menos gelo significa más notícias. A conjunção grifada acima pode ser substituída, sem alteração do sentido original, por enquanto, por isso, ainda que, senão ou no entanto. Analisem o exemplo de cima para verificar qual conjunção pode substituir sem alteração do sentido original. Coloquem a resposta de vocês no chat. Tami marcou a alternativa E. Leandro e Cláudia. E. Leandro. Joia. Isso mesmo, pessoal. Começaram bem, hein? Começaram com o pé direito. Vou selecionar a caneta aqui. A conjunção que não vai alterar o sentido original é no entanto, certo? Que pode ser colocada aqui no lugar de porém. Então, a alternativa E. Muito bem. Questão 2 sobre verbos. Suas andanças lhe renderam um livro que reúne 200 fotografias, publicado recentemente. A frase em que os verbos, também grifados, se apresentam na mesma ordem, nos tempos e modos em que se encontram os grifados acima é. Então, veja, na alternativa, o verbo grifado deve estar no mesmo tempo e no mesmo modo verbal que os do exemplo, certo? Letra A. O derretimento de geleiras na região ártica forma extensas línguas de água que tornam a congelar nas estações mais frias. Letra B. Alguns cientistas se enganaram em seus cálculos porque fizeram previsões com base em dados pouco confiáveis. Letra C. Embora grande parte da extensão das geleiras diminua em várias regiões do mundo, poucas realmente desapareceram. Letra D. Nas fotos dos últimos anos, a extensão das geleiras diminuiu bastante em algumas regiões, mas o gelo volta nas estações frias. E letra E. Dados de relatórios recentes mostram alteração nos padrões de temperatura da região polar, fenômeno que resultou no derretimento. Podem participar através do chat. Tami, muita atenção. Os dois verbos devem estar combinando com os verbos de cima. Por exemplo, renderam. Está no passado, o pretérito, está no presente ou está no futuro, certo? E o reúne, pretérito, presente ou futuro. Na mesma ordem deve aparecer os verbos da alternativa. Por exemplo, se você marcar lá que o primeiro verbo está no presente, o verbo do exemplo tem que estar no presente o primeiro também. O segundo, é pretérito, então o segundo deve estar no pretérito também, tá bom? Analisem aí rapidinho.
Ó, vamos analisar essa daqui que eu percebi que vocês estão com dúvida. Suas andanças lhe renderam. Renderam é pretérito, é passado, certo? Renderam, acabou? Tá? Então, pretérito. Muito bem. Pretérito. Que reúne 200 fotografias. Aqui reúne está no presente, nesse momento, certo? Muito bem. Então, o que nós temos aqui, ó? Somente a alternativa E está lá. Dados de relatórios recentes mostram pretérito, tá? Pretérito. E depois aqui, fenômeno que resultou, tá? Fenômeno que resultou. Não, tá errado, não é aí, não. Pera aí. Deixa eu apagar aqui. Vamos analisar item a item. Ó. É a D, ó. Diminuiu, pretérito, certo? Passado, ó. Diminuiu bastante, mas o gelo volta aqui presente. Alternativa D, certo? Vamos lá, ó. A alternativa A, forma é presente, certo? Então, forma é presente. A primeira lá do exemplo, que está aqui em cima, tem que ser pretérito, certo? Um é pretérito e dois é presente. Então, a primeira está errada. Segundo, se enganaram, é pretérito e fizeram. Então, pretérito de novo. Então, não é. Tem que ser presente o segundo item. Embora grande parte das extensões brasileiras diminua em várias regiões do mundo, poucas realmente desapareceram. Aqui nós temos presente e temos pretérito. Então, não. Está invertido. Depois, dados de relatórios recentes mostram presente e fenômeno que resultou pretérito. Também está invertido, então não é. Somente pode ser a alternativa D. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima, que é mais ou menos assim. Além de poeta, traduzia. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em. Vamos lá, primeiro que não apareceu aqui o grifado, mas eu vou colocar para vocês. O verbo é traduzia, certo? Então, traduzia é o meu verbo aqui. Em qual dos exemplos nós temos um verbo que está no mesmo tempo verbal e no mesmo modo verbal que o do exemplo? Podem participar através do chat, analisem com atenção. Muito bem, vamos lá. Vocês apontaram aí a alternativa D, certo? Deixa eu só voltar aqui que eu. Isso. Alternativa D. Vamos lá. Então, a primeira, ó. Escreveu, certo? Além de poeta, traduzia. Numa homenagem aos 80 anos de Edgar Braga, escreveu. Depois, Paulo Leminski foi um escritor, né? Depois, Leminski é o nome mais representativo. Aqui é presente, está eliminado. Ó. Depois, em seguida, publicaria, futuro do pretérito, então não é. Depois, considerava que os grandes poetas, certo? Que os grandes poetas, ó, além de poeta, traduzia. Depois, vamos lá. Numa homenagem aos 80 anos de Edgar, escreveu. E aqui, considerava que os grandes poetas. Aqui foi tá como locução verbal, né? Foi um grande escritor, então é pretérito, mas com verbo auxiliar, então não é isso que nós queremos. O verbo empregado no mesmo tempo e modo que o grifado acima está em escreveu ou considerava que os grandes poetas. O que vocês acham? Estamos entre a e a E.
O que vocês acham que está mais próximo das expectativas de vocês aí? Chegaram a alguma conclusão? Isso mesmo, Leandro. Alternativa E, certo? Considerava e traduzia, certo? Mesmo modo e mesmo tempo verbal. Então, a correta é a alternativa E, certo? A A está no pretérito, mas não está no mesmo modo. Muito bem. Depois, questão 4. Embora a ideia de gravar música em seu artigo de 1878, Edison não alusão a uma indústria musical. Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, respectivamente, ou seja, nessa ordem que aparecem aí. Qual a alternativa que preenche corretamente essas duas lacunas? Depois de embora e depois do não, certo? Analisem as opções e vejam qual é a que preenche corretamente. Lembrando que deve estar no modo verbal certo e no tempo verbal certo. Prestem atenção. Não é difícil. Ó, se vocês completarem, por exemplo, com a primeira opção, embora mencione a ideia de gravar, fica estranho, né? Edson não faz alusão a uma indústria musical. Tem coisa melhor aí, tem verbo que dá melhor, né? Então, embora o quê? Mencione a ideia de gravar, Edson não, né? Aí vocês têm que ir trocando até vocês acharem que combina. Só vai ter uma opção que perfeitamente vai combinar aí, tá bom? Vou ajudar vocês. A letra E não é, certo? Vou ajudar mais, ó. Não é a e não é a E. Ficaram três aí. Analisem certinho. Essa vamos dizer que tem um nível intermediário, um pouquinho mais puxado. O Leandro acha agora que é a C. Vamos aguardar. E aí, Tami, entre a B, a C e a D, o que você acha? Cláudia, concorda com o Leandro que é a C? Vamos lá, Tami, ó. Embora mencionasse, ó, embora mencionasse, olha como vai completar certinho. Mencionasse a ideia de gravar música em seu artigo de 1878, Edson não fazia alusão a uma indústria musical, certo? Aqui mencione, não. Ó, embora mencione a ideia de gravar, né? Aqui é mencionasse, tá?
Menciona também não. Embora mencionou a ideia de gravar música em seu artigo de 1878, Edison não fazia alusão também, Edison não faria, né? Daí daria aqui, ó. Edison não faria alusão a uma indústria musical, não. E aqui, ó, mencionava e fará, também não, certo? Então, embora mencionasse a ideia de gravar, Edison não fazia a alternativa C, certo? Muito bem. Quanto à flexão dos substantivos, essa é fácil e difícil ao mesmo tempo. Vamos lá. Há certo número de substantivos cuja significação varia de acordo com a mudança de gênero imposta a ele pela estrutura frasal em que ocorre. A partir dessa informação, assinale o item em que todas as palavras mudam de significado de acordo com o gênero em que são empregadas. Se eu disser, por exemplo, o capital, eu estou me referindo ao dinheiro, certo? O capital de giro de uma empresa, por exemplo. Se eu disser a capital, eu estou dizendo a respeito da cidade principal de um determinado estado da federação, certo? Verifiquem a alternativa em que vocês, mudando masculino e feminino, que todas elas tenham significados diferentes quanto ao uso, tá bom? No masculino e no feminino. Façam com atenção. Nessa Tami marcou A. Vamos ver, ó, a Cláudia e o Leandro. Joia. Alternativa A mesmo, pessoal. Se eu falar assim, o capital e a capital, tem diferença. Se eu disser o nascente e a nascente, o nascente é referente ao nascer do sol, certo? E a nascente é a mina d'água, por exemplo, né? O cabeça quer dizer líder de um determinado grupo. A cabeça é a parte do corpo, certo? Então, é o único caso em que ocorre, porque, ó, o cura e a cura existe? Não. Então já não é. O grama e a grama. Talvez o grama em relação a peso e a grama substantivo. Tá. O sanduíche e a sanduíche. Não, não tem. Né? Então, quando chega aqui no sanduíche, errado. Depois, o motocicleta e a motocicleta. Sem chance. Depois, o telefonema e a telefonema. Não. Então, o único caso é a alternativa A. Muito bem. No termo necessidade, destacada no trecho, quando nasce da necessidade de dizer, temos um dígrafo. Assinale a opção que apresenta as palavras nela citadas contendo dígrafos. Então, qual opção aparece aí? Dígrafos, certo? Nas duas palavras devem haver dígrafos. Lembrando o conceito de dígrafos, né? Duas letras que representam um único fonema.
Joia, pessoal, muito bem. Ó, detenha o NH e o quem, porque se o ele não é pronunciado, certo? Então, são duas letras representando um único fonema, certo? Então, detenha e o quem, certo? É o único caso, tá? Aqui a gente tem encontro consonantal, né? Que é um dígrafo, né? O SC. E aqui, ó, palavra, só encontro consonantal. Celebrada, só encontro consonantal e o dígrafo do lhe, tá? Aqui, olhos, o LH, mas aqui a gente não tem, né? Depois é o porquê, a gente tem o que, o e, mas aqui no perdoado a gente já não tem, certo? Então, o único caso que nós temos dígrafos é a alternativa D. Muito bem. Concernente à colocação pronominal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, lembra que a gente falou da colocação pronominal? Quando tem palavra atrativa, que pronome oblíquo não inicia oração. Vamos lá. Primeiro item diz: diga-me o que pensas. Segundo, vou-me embora já. E terceiro, sigam-me imediatamente. As alternativas. Apenas o item um está correto. Alternativa B. Apenas o item 2 está correto. Alternativa C. Apenas o item 3 está correto. Alternativa D. Apenas os itens um e 2 estão corretos. Ou alternativa E. Todos os itens estão corretos. Podem colocar a resposta de vocês no chat. Analisem com atenção, por favor. Tami, você vai analisar os itens um, 2 e 3 e ver se como sobre a. Não é a Tami. Ah, é a Tami. A Tami e o Leandro. Ó, vocês vão analisar a colocação pronominal. Colocação pronominal a gente analisa o quê, pessoal? Pronome, ó, pronome oblíquo, átono, certo? Então nós vamos analisar nesse caso o me, certo? O me está correto a posição que ele está ocupando antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo, lembram? Então, a gente tem lá próclise, ênclise e mesóclise. A posição que ele está aqui, no item um, 2 e 3, está correto em todos? Está correto somente no primeiro, somente no segundo, somente no terceiro, ou no primeiro e no segundo? Então, é isso que vocês vão analisar, tá? Questão da colocação pronominal. Lembrem que só vai ser antes do verbo se tiver palavra que esteja atraindo. Então, palavra de ideia negativa, tá? O não, o nunca, vai atrair para antes. No meio do verbo, somente se for futuro. Então, se for futuro, aí no meio do verbo. Vocês vão colocar a alternativa correta, certo? Pensa aí, Tami. Não é a B, não. Você ajuda, né? Alguma das opções, pessoal, lá em cima, tem palavra de negativa ou o verbo está no futuro? Se não tiver, naturalmente o pronome oblíquo não vai vir depois do verbo, certo? Prestem atenção nesse detalhe. Algum verbo está no futuro ou tem palavra antes dele que seja negativa? Se não tiver, o pronome oblíquo não vem normalmente depois do verbo.
Vou dar mais uma chance, ó. Não é a A e não é a C, certo? Vocês colocaram aí A e C. Não é a A e não é a C. Analisem com cuidado. O verbo que está aí, o verbo que está aí em cada um dos itens, ele está no futuro? Se fosse no futuro, ia aparecer, por exemplo, colocar-me-ei. Lembram? Então, colocar-me-ei. Por que que esse me está no meio do verbo? Porque ele está indicando o futuro. Não há nenhum caso. Então, no meio do verbo não vai aparecer. Como viria esse me antes? Só se tivesse uma palavra não, nunca, antes do verbo. Qual é o verbo que está aí? Nós temos diga, temos vou e temos sigam, certo? Então, onde deve estar o pronome oblíquo átono, se não é nenhum caso e nem outro? Obviamente, depois do verbo, como está. Então, isso quer dizer o quê? Que todas as alternativas, todos os itens estão corretos. Por que que todos os itens e alternativas estão corretos? Porque pronome oblíquo átono não introduz oração. Pronome oblíquo átono não introduz oração. Eu lembro aquele dia que eu dei como exemplo para vocês o exemplo do te amo que as pessoas falam, né? Está errado. Na verdade, a construção gramatical correta é amo-te. Por que é amo-te? Porque pronome oblíquo átono não introduz oração. Então, por isso que nós temos aí, diga-me o que pensas, vou-me embora já, e sigam-me imediatamente. Pronome oblíquo átono não introduz oração, não pode ser assim, me diga o que pensas, certo? Me vou embora já, e me sigam imediatamente. Embora no dia a dia a gente fale assim, mas na gramática não é admitido. Pronome oblíquo átono não pode introduzir oração. Então, o me aqui, ó, ele não cabe, não poderia vir aqui, tá? Então, isso daqui estaria errado, certo? O me aqui também, ó, me sigam imediatamente, não também, tá? Pronome oblíquo átono não introduz oração. Então, todos os itens escritos ali estão corretos, que está na posição certa mesmo. Ele não vai digar-me-ei, por exemplo, se fosse futuro, né? Ele não vai no meio, não vai antes, ele vai onde está, após o verbo, tá bom? Questão 8. A palavra paralelamente possui a seguinte classificação gramatical. Então, paralelamente é um advérbio, é uma conjunção, é uma preposição, é uma interjeição, é um pronome neutro. Podem colocar a resposta de vocês no chat. Essa é um pouquinho mais fácil. Geralmente, as palavras terminadas em mente são advérbio, conjunção, preposição, interjeição ou pronome. Tami, pensa assim, ó, paralelamente, rapidamente, dificilmente, frequentemente. O que essas palavras todas são? São advérbios, muito bem. Então, todas as palavras terminadas em mente, certo? Sempre fique ligado porque vão ser advérbios, certo? Então, advérbio, classificada como advérbio, tá bom? Não é conjunção, não é conectivo, né? Então, não tem como. Tânia, ergueu a mão? Mas o advérbio não tem a ver com o verbo? Daí eu pensei, paralelo, não é verbo. Daí por isso que eu achei que poderia Não, ser não, nós pronome. estamos analisando a palavra isolada, só a palavra paralelamente. Ela não está dentro de uma frase, de um enunciado, de um contexto, certo? Nós não estamos, ó, a palavra paralelamente, só a palavra, analisando só a palavra, ela é um advérbio, tá? Vamos pensar assim, ó. Os resultados saíram
paralelamente à nota final. Então, o que nós temos aqui? Paralelamente está modificando o verbo, certo? Aqui dentro de um contexto, mas não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está analisando somente a palavra. Quando a gente fala de análise morfológica, a gente analisa palavra por palavra separadamente, tá bom? Não é isso, essa questão. Vamos lá. Questão 9. No que se refere à colocação pronominal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Lembra que eu falei, dei algumas dicas no exercício anterior, certo? Das palavras que atrairiam para antes do verbo o pronome oblíquo ato. Primeiro item, ela não olhou-me. Segundo item, aqui se tem paz. Terceiro item, alguém me ligou. As alternativas, apenas o item 1 é verdadeiro, apenas o item 2 é verdadeiro, está correto, né? Apenas o item 3 é verdadeiro na C. Letra D, apenas os itens 2 e 3 são verdadeiros. E E, nenhum dos itens é verdadeiro. Então, nós estamos afirmando ali que a gente quer a correta. Prestem atenção nos exemplos. Ela não olhou-me. 2, aqui se tem paz. 3, alguém me ligou. Somente um caso, gente, presta atenção. Somente um caso apresenta a palavra que é atrativa, certo? Palavra atrativa, como eu disse antes. Muita atenção. O que eu falei que seria uma palavra atrativa que traria o pronome oblíquo átono para antes do verbo? Só tem um caso com uma palavra negativa que traria o pronome para antes do verbo. Faz parte também, a gente está aqui para isso. Ó, somente um caso tem uma palavra negativa que deveria estar o pronome antes do verbo. Desse modo, nós sabemos que o primeiro item lá, ela não olhou-me, está errado, certo? O seguinte seria correto. Vou colocar a caneta aqui, está na borracha. Ela não me olhou e não olhou-me, porque tem esse não aqui, então atrai para antes do verbo. Os outros, ó, aqui se tem paz, tá certo? E alguém me ligou, tá certo. O único que está incorreto é o 1. Vamos analisar os itens, as alternativas. Apenas o item 1 é verdadeiro? Não. O verdadeiro seria se fosse a correta, certo? Apenas o item 2 é verdadeiro? Não, porque seria o 2 e o 3. Apenas o item 3 é verdadeiro? Não, porque o 2 também é. Letra D. Apenas os itens 2 e 3 são verdadeiros? Isso, alternativa D. E aqui nenhum dos itens é verdadeiro, também não é verdade, certo? Então, a alternativa correta, ó, pensando nos itens, somente o item 1 e o item 2 e 3 estão corretos. O C está certo aqui após o verbo, e aqui o me, que é pronome interrogativo, né? Pronome indefinido, aí atrai para antes do verbo, certo? Alguém me ligou, aí tá certo, tá bom? Então aqui o atrativo é a palavra negativa, daí vem para antes do verbo, e aqui tem mais um atrativo que é o pronome indefinido, tá bom? Alguém me ligou, tá bom? Bom, essas de pronome oblíquo átono, realmente colocação pronominal, elas são mais difíceis mesmo.
é um ponto que a gente tem que aprimorar e retomar também. Bom, vamos lá. Observe as orações abaixo. Primeiro, uma chuva me surpreendeu. Segundo, sendo tartaruga, me libertei da areia. Terceiro, pensei em me ver no espelho. Quarto, só que meu lado racional me mostrou os riscos. As palavras destacadas são, respectivamente: letra A, pronome oblíquo, preposição, substantivo e artigo definido. Letra B, pronome pessoal reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Preposição, adjetivo, artigo definido. Letra C, pronome oblíquo, conjunção, verbo, artigo definido. Ou letra D, pronome possessivo, preposição, substantivo e artigo indefinido. Analisem, primeiro aqui no primeiro item o me, depois o segundo da, depois espelho e depois o os, que está aqui. Muita atenção, podem participar através do chat. Leandro, vamos lá, ó. Uma chuva me surpreendeu. O que a gente estava conversando até agora? Sobre os pronomes oblíquos átonos. O me, o te, o se, o nos, o vos, o a, o lhe e o lhes. Certo? Então, pronome oblíquo átono. Para ajudar vocês, o item 1 tem lá, uma chuva me surpreendeu. Uma chuva surpreendeu-me, certo? O pronome oblíquo átono, ele vai representar, ele vai ser correspondente do mim, do comigo, contigo, conosco, convosco, né? Então, uma chuva surpreendeu a mim, certo? Então, ó, uma chuva me surpreendeu. O que nós temos aí no me surpreendeu? Ele é pronome oblíquo átono, certo? Depois, nós temos que analisar o da areia. O que é esse da areia? Esse da areia, ele é uma preposição ou ele é uma conjunção? Um conectivo. Ele é uma preposição. Então, primeiro nós temos pronome oblíquo átono, o da, que é o segundo item, uma preposição. Vamos para o terceiro. Fala de espelho, ó. Pensei em me ver no espelho. Espelho é um substantivo, certo? Não é um verbo, certo? Verbo seria espelhar, mas espelho é substantivo. E quarto, nós temos lá, só que meu lado racional me mostrou os riscos. Aí nós temos artigo definido. Então a Cláudia acertou, letra A, e a Tami também. Ó, então nós temos aqui o me, que é pronome oblíquo, certo? Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe e lhes, pronome oblíquo. Geralmente, pronome oblíquo, gente, ele serve como objeto, tá?
Objeto direto, objeto indireto, como nós vimos no curso de sintaxe. O da é a preposição de mais o artigo a, então forma a preposição composta aí, que é o da, tá? Depois, espelho é o substantivo, tá dando nome ao objeto, né? Tá dando nome. E os é o artigo definido. Então, artigo definido. Certo? Então, só pode ser a alternativa A. Muito bem. Vamos lá. Com as mãos, David agitou a funda que matou Golias. Então, com as mãos, Davi agitou a funda que matou Golias. Morfologicamente, a palavra destacada, o que está aqui, empregada nessa oração é um pronome relativo, uma conjunção coordenativa, uma conjunção integrante ou uma conjunção explicativa. Vamos lá ver se vocês conseguem matar essa. Certo? Com as mãos, Davi agitou a funda que matou Golias. Esse que está fazendo referência a algo anterior? Ou é apenas ligando a primeira e a segunda oração? Ó, com as mãos, Davi agitou, certo? Temos uma oração. E aqui temos outra, ó. A funda que matou Golias. Mas esse que, ele só não está retomando aqui o termo afunda, ó. Certo? Ó. Com as mãos, Davi agitou a funda, a qual matou Golias. Então, é pronome relativo. Quando o que pode ser substituído por a qual, então, ó, quando ele for substituído por a qual, ou na qual, ou pela qual, tá? Aí você vai saber já que é pronome relativo, tá bom? Vamos lá para essa aqui de pronome oblíquo átono. Em relação à colocação do pronome oblíquo átono, assinala a alternativa correta. Jamais nos diga isso. Me visite à tarde. Nunca disse-lhe absolutamente nada. Se olhou com perplexidade. Em tratando-se de cinema, prefiro filmes franceses. Qual é a opção que está correta? A única opção que está correta. Leandro, lembra que pronome oblíquo átono, me, não introduz oração. Não pode começar a oração com pronome oblíquo átono. É o caso do te amo. O te não pode introduzir oração, por isso que deve ser amo-te, certo? A forma de construção. Então, me visite à tarde. O me não pode começar a oração, tá bom? Mesma coisa vale para D, ó. Se olhou com perplexidade. Não pode, de jeito nenhum. A alternativa B e a alternativa D não pode, tá? Tami, você marcou a C. Presta atenção na C se tem alguma palavra de sentido negativo que atrairia o pronome para antes do verbo. Analisa aí. Ó, jamais nos diga isso, ou em tratando-se de cinema, prefiro filmes franceses. A B eliminada. E a D também. Nunca é palavra negativa. Então, esse pronome lhe deveria estar antes do verbo. Nunca lhe disse absolutamente nada. Então, também está eliminado. Jamais nos diga isso. E em tratando-se de cinema, prefiro filmes franceses.
Como que vocês, qual das alternativas A ou a E que vocês acham que está correta? Ó, jamais é uma palavra atratora, certo? Equivalente a nunca. Não, né? Então, o nos tem que vir antes do verbo. O verbo está aqui, diga, né? Então, por essa palavra atratora que está aqui, a alternativa correta é a alternativa A. Agora, em se tratando, ó, em se tratando de cinema, prefiro filmes franceses. E não em tratando-se, certo? Então, em se tratando de cinema, prefiro filmes franceses. Tá bom? Então, é isso. Pessoal, percebi que quanto a pronomes oblíquos átonos, vocês têm uma série de dúvidas. Então, nós vamos retomar essa aula de pronomes oblíquos átonos com mais explicações sobre as palavras atratoras, sobre cada caso, para que vocês possam ter um pouquinho mais de segurança. Nos outros assuntos, vocês estão bem. Estou muito satisfeito pelo resultado de vocês, tá bom? Pronome relativo também, Tami. Mas acredito que aí os pronomes oblíquos átonos deem mais trabalho, tá bom? E são mais comuns em concursos aí de melhores cargos e etc. Cai muito a questão de pronome oblíquo átono, tá bom? Nós vamos retomar então. Pessoal, uma ótima noite para vocês, bom descanso, espero que tenham gostado da aula. A gente fez uma aula bem dialogada, né, aí com os exercícios. Respondam as questões que estão lá sobre verbos, tá? Que estão lá no grupo, caso não tenham respondido ainda, respondam. Se precisar, assistam novamente a aula sobre verbos. E aí, a gente, na quinta-feira, a gente já vai introduzir a nossa aula, fazendo a correção dessa listinha de exercícios, e aí a gente vai retomar a questão da colocação pronominal. Tá bom? Uma ótima noite, bom descanso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.